começou a gravar. Então nós temos que dar bom dia para o povo do YouTube também, né? Bom dia, YouTube. Deem vários likes pra gente. Falou, galerinha do YouTube, se inscreve aí, ativa o sininho. Isso. O aluno da outra Compartilha o turma canal. falou que eu tenho que sempre fazer isso, por uma questão De marketing, professor. de marketing. Mas eu provavelmente vou fazer isso na semana que vem, tá? Abrir o canal e tudo. E aí vocês mesmos vão lá e dar os likes, que nós vamos todos virar youtubers. Dá dinheiro, professor? Eu quero os mimos, professor. Querer o quê? Os É que recebidos da youtuber semana. ganha recebidos, assim. Você vai Nossa, gente, vocês imaginam se uma aula de semicondutores ganhar like suficiente para a gente ganhar dinheiro? Vai ser uma singularidade no espaço-tempo, né? Com certeza, professor. Não, Mas se só a gente de for receber o patrocinado livro. por café, ia ser ótimo. Oi, meninos, Não, tudo é? bem? Eu recebi esse equipamento aqui da Sigma Aldrich, ele custa 15 milhões. Você está dizendo fazer propaganda? Você recebe no correio. Recebi aqui essa roto-evaporador. Eu posso fazer propaganda de café, né? Eu tomo café o dia inteiro. Mas Energético, professor. Pode ser patrocinado por algumas marcas, assim. pode. Vocês estão Cuidado sonhando. pra não sair voando. Vocês estão esquecendo que a gente está tendo aula de semicondutores, pessoal. Vocês estão pensando que a gente está dando aula de videogame, né? Que agora é moda. O cara fica jogando videogame, os outros lá vão. Quando eu descobri isso, eu quase tive uma parada cardíaca. Bom, mas divagamos. E não vamos criticar o YouTube quando está gravando, né, pessoal? Então, o tópico da aula de hoje é equilíbrio térmico. E ela é a continuação natural da aula passada, tá? Vamos então fazer uma breve revisão aqui da aula passada. A gente tem dois sistemas, A e B. Sempre em termodinâmica a gente considera dois sistemas, tá? Em contato. De vez em quando põe um terceiro, mas a gente não vai precisar do terceiro, não. E aí a gente viu na aula passada como que a gente cria uma lista de estados do sistema total a partir de listas dos sistemas independentes, né? Então eu dei um exemplo onde a energia total era 1 e a gente montou essa lista aqui considerando que tinha duas moedas em cada sistema. Tinha a lista Caca-Caco, Caca-Coca, Coca. Ó, merchandise. Tá natural na aula. Subliminar, né, professor? Caca-Coca. Drink Coke. Caco. Caca. E Coca. Caca. Ficou mais o merchandise da Pepsi agora, né? Começar a subliminar Coca, Caca. Então, vocês estão lembrando? Qual critério a gente usou? Foi sistema A, duas moedas, sistema B. Isso aqui é só um exemplo. Alguns alunos têm a tendência de pensar que isso aqui é a matéria, mas é só um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo. Aonde a energia total é 1. E aí a gente viu que a propriedade de interesse não pode ser energia total, porque a energia é conservada, então a gente atribui propriedade de interesse à energia parcial, a energia de um dos subsistemas, que eu escolhi o A. Então, nesse exemplo, são essas duas moedas que constituem o sistema A. Então, aqui, a propriedade é energia zero, kkkk. Não, só kk. Aqui a propriedade é energia zero, kk. Aqui a propriedade é energia 1, caco. E aqui é energia 1, caco. Porque no nosso combinado, coroa tem uma unidade de energia. E aí, a gente usou esses exemplos de sistema microscópico para achar uma expressão para a multiplicidade do sistema total em termos das multiplicidades dos subsistemas. A gente viu que é o produto deles, né?
Essa igualdade, por que que ela é verdade? Professor, Qual a lógica por trás dela? Tá tranquilo? na Quem fórmula ensinou? não é o 0 menos o A Opa, dentro do GB? isso. Excelente. O 0 menos o A. Não, eu já tava E achando que eu tinha isso aqui, colocado não, errado já. não, você tá correto. Isso aqui é o B. Isso aqui é o B. Né, porque a fórmula tava fazendo sentido na minha cabeça e você botou um B, começou a ficar totalmente Não, confuso. Mas ainda ok. bem. Se ficou confuso é porque você entendeu a fórmula. Que tá Obrigado, totalmente errado. professor. Eu que agradeço. Pessoal, a origem da fórmula, a lógica por trás da fórmula, tá tranquilo? O que as coisas significam? Ou alguém gostaria de tirar alguma dúvida, ajeitar algum nó aí que ficou para trás? Eu também acho, resumir um pouquinho os Resumir o conceitos. que as coisas significam. É isso que quer dizer, Giovanni? Só porque dá uma esquecida com o tempo. Então, lembra, do lado esquerdo, o que a gente tem do lado esquerdo? A gente tem o número de estados do sistema total, por exemplo, essa lista, cujo estado do sistema A, ou você pode dizer aonde o subsistema A está no estado com energia o A. Né? Então, por exemplo, se o A for igual a 0, GT de 0 é 2, porque eu tenho dois estados do sistema total, esses dois aqui, onde o subsistema A tem energia 0. E GT de 1 também é 2 nesse exemplo. E GT de 2 é 0. Por que isso é o produto dos dois termos? Aqui eu tenho quantos estados do sistema A tem aquela energia, por exemplo, 0 ou 1. Então aqui... Professor, Oi. isso é para o 0 igual a 1, né? Não, essa fórmula vale para qualquer energia. Eu usei o 0 e 1 só como eu digo exemplo. para esses estados que você colocou na lousa. Esses estados aqui é para... Ah, você falou o 0 igual a 1. Isso. Isso aqui é a lista para o 0 igual a 1. Eu te entendi Beleza. errado. A lista para o 0 igual a 0 é diferente, para o 0 igual a 2 é diferente. Tanto que eu falei para vocês mesmos fazerem sozinhos, né, para treinar. Então, por que o número de estados do sistema total, onde o subsistema A tem energia U A, é igual a esse produto? Aqui você tem o número de estados do sistema A que tem a energia U A. Então, é o número de estados que você pode começar para fazer sua lista. Esses estados podem ser combinados com todos os estados do sistema B que têm energia complementar. Então, aqui você tem efetivamente quantos estados do sistema B têm energia complementar, portanto, quantos estados do sistema B pode combinar com cada um desses estados do sistema A. Portanto, isso aqui é o número de vezes que cada um desses estados vai aparecer na lista. Por isso que você faz o produto. Então, se aqui eu tenho 4 estados e cada um deles pode aparecer 2 vezes, eu vou ter 8 estados do sistema total, aonde o sistema A tem energia UA. Lembraram? Tudo certo. Tá. Se eu perguntar para... Então vamos lembrar o que é a noção de troca de energia. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu solto o sistema aqui. Eu medi o sistema, ele está nesse estado. Os sistemas podem trocar energia. Isso quer dizer que essa coroa pode vir para cá, ou para cá, ou para cá. Isso significa, depois de algum tempo, todos os estados passam a ser igualmente prováveis, que é a suposição fundamental da física estatística. Então, se eu venho aqui e encontro esse estado agora, depois de um tempo eu posso encontrar com a mesma probabilidade esse, ou esse, ou esse. Se eu perguntar qual energia eu vou medir no subsistema a resposta é: eu posso medir energia 0 e eu posso medir energia 1. Nesse caso, em particular, acidentalmente,
as duas têm a mesma probabilidade. Então, metade das vezes eu vou medir energia 0, metade das vezes eu vou medir energia 1. Eu não posso falar nada além disso para a energia do sistema A. Estão comigo? Professor, você disse na aula passada que essa coincidência vem de ser um sistema microscópico e não macroscópico, né? Falei. Aí eu só não lembro se você citou na outra aula um sistema macroscópico. Não, assim. esse é o assunto da aula de hoje. Ah, tá ótimo. É isso que eu ia perguntar, se E- ia fazer esse exemplo mais geral. Sim, é o assunto da aula de hoje. Ah, tá bom. Mas notem que outros sistemas microscópicos não vão ter essa característica da energia o A igual a 0 e a energia o A igual a 1 ter a mesma probabilidade. Isso foi um acidente dessa lista em específica, para essa energia e para esse caso, 2 moedinhas de cada lado, tá? Isso aqui foi um acidente de percurso. Ok? Mas se o sistema é microscópico, não tem muito o que eu afirmar, né? Agora vamos, seguindo a Giovana, vamos pensar num caso onde eu tenho vários mols de moedas aqui, vários mols de moeda aqui. Então quer dizer que cada estado agora é formado por um alinhamento gigantesco de moeda. Então imagina que você extrapolou isso aqui A de infinito. Na horizontal você criou cara, e além disso, você vai ter, por uma determinada energia, trilhões e bilhões e quadrilhões e zigalhões de estados. Então, a lista na horizontal também cresceu A de infinito. Estão imaginando? Então agora eu tenho infinito. Não é infinito. É infinito os estados? Ou Não, você não tem infinito, mas você tem um mundo, velho. É muito, muitos estados. Muito estado. E para uma Dá pra energia eu perder posso de ter vista. muitos estados. Tem mais estado aqui do que pequeno Goiás. Ah, nossa. Foi longe. Estão acompanhando? Certinho. Então agora imagina, a gente prepara o sistema em um determinado estado. A gente sabe que ele está, por exemplo, no segundo estado da lista. E a gente deixa o sistema interagir. Depois de um tempo, o sistema pode acessar qualquer um desses estados com igual probabilidade. Aí a gente pode invocar a suposição fundamental da física estatística. Todos os estados passam a ser igualmente prováveis. Nessas condições, o que a gente pode afirmar sobre o sistema macroscópico que a gente não podia afirmar sobre o sistema microscópico? Que a gente vai medir a propriedade mais provável, que a gente vai observar ela. Isso quer dizer que nessa lista gigantesca que a gente tem, Os estados com energia do equilíbrio, né? então eu quero que equilíbrio entre daqui a pouco, tá? Entendi. Equilíbrio é o que acontece quando você pode afirmar que todos os estados são igualmente prováveis. E é uma noção que ela só faz sentido para o sistema macroscópico. Mas vamos pensar na nossa lista primeiro. Então, Letícia, eu não falei nada sobre energia. Eu não sei mais qual é a energia total. Eu não tenho mais 2 moedas. Eu não sei mais nada sobre energia. Ok, Letícia? Nós mudamos o exemplo. Agora tem estado aqui para dar com pau. Ok? Nessas condições, a gente viu na aula passada que quando eu olhar para a energia do sistema A, eu vou notar que tem o tanto de estado que tem uma determinada energia é bem maior do que o tanto de estado que tem outras energias. Vai ter uma energia para o subsistema A, não a total está fixa, mas vai ter uma energia para o subsistema A que tem muito mais estados para ela do que para as outras energias. Essa é a energia mais provável. Quando
você deixou o processo interagir de maneira suficiente tempo, né, para que todos os estados fiquem igualmente prováveis, é tão mais provável que a energia mais provável vai ser medida que você vai medir ela toda hora. Toda hora que você medir o sistema A, você vai ver aquela energia. Os estados vão mudando, toda hora vão mudando, e todos os estados são igualmente prováveis. Mas essa energia mais provável domina sobre todas as outras, que é o que a gente chama de energia de equilíbrio. A gente diz que agora o estado entrou em equilíbrio. Mas por trás da noção de equilíbrio está a noção de que todos os estados são igualmente prováveis. Entenderam? Professor, só para confirmar então, eu tenho uma quantidade muito grande de estados, todos eles com a mesma probabilidade de ocorrência, só que como a grande maioria desses estados, eles compartilham uma mesma energia, a chance de eu encontrar essa energia é muito maior do que encontrar qualquer outra energia, é isso? Perfeito, isso. Ok. E a gente está falando da energia do subsistema A. A gente não pode falar da energia total, porque a energia total todo mundo tem a mesma. Sim, porque é conservado. Exato. Tá, Então ok. você vai. Aí, vamos supor que você é o Thanos dos Vingadores. Você pode tudo. Você tem as 6 gemas do infinito lá. E aí você vai fazer o Excel do Thanos, que tem todos os estados e todas as energias. A hora que você fizer esse Excel e contar qual propriedade tem mais estado, chama essa propriedade de UAM. O número de estados dessa propriedade é muito, muito, muito maior do que qualquer outra. Na verdade, tem aquele gordinho da função que a gente discutiu, mas é irrelevante. Então, essa energia é muito mais provável do que as outras. Simplesmente porque tem mais estado para ela. O que eu falei coincide com o que você falou? Acredito que sim. Eu entendi que você falou certinho. Tô só Tá. confirmando. Não, acredito que sim. Na minha cabeça são explicações equivalentes. Isso, eu também entendi assim. Tá. Obrigado, professor. E é nada mais, nada menos do que uma mega lista do Excel. Tá claro isso, pessoal? Certo? Agora eu não entendi o Thanos na história aí, mas. É que o meu filho tem 7 anos e agora eu conheço todos os Avengers. Ele tá obcecado com Thanos. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. É porque é uma lista do Excel que você tem que ter superpoderes pra você fazer, entendeu? Porque ela é muito grande, não vai caber em nenhum computador. Foi por isso que eu invoquei um super vilão. Ah, entendi. Todo mundo sabia Eu que- fiquei na expectativa que ia ter alguma morte no meio da história aí, mas. Não. As joias Foi- do infinito era só um Excel muito grande mesmo, que ninguém Ah, sabia. é joias do infinito que fala? Eu não sei. Eu falei gema. É que em inglês é gems. Parecendo uma caixa de ovo. Não, tem as pedrinhas lá. Os meninos só falam disso agora. Não sei. Bijuterias intermináveis. Pior é que eu deixei ele ver o filme, depois eu fui ver, o filme não é muito apropriado para uma criança de 7 anos. Mas o meu exemplo do Thanos foi só para enfatizar que ninguém conseguiria fazer uma lista dessa, tá? Porque ela é gigantesca. Mas a ideia é essa. Professor, tem só Oi. um conceitozinho que me confundiu aqui, para não. Esse conceito de propriedade de Estado. Tipo, depois haverá uma propriedade predominante entre os vários estados no sistema. E aí eu posso falar que esse estado é o estado de equilíbrio? Peraí, Giovana, você falou. Não. É porque eu quero ter certeza. Repete a frase, por favor. Que haverá uma propriedade predominante entre os estados do sistema. Vai ter uma propriedade predominante, isso. Aí eu quero saber se a propriedade é o equilíbrio ou o estado é o equilíbrio. Por exemplo, haverá um estado em equilíbrio ou a propriedade de equilíbrio? Quem está em equilíbrio é o sistema. Você falou, o sistema está em equilíbrio. Tá? Ok, mas aí é equilíbrio sobre a propriedade. Isso. Aí você pode dizer que essa é a propriedade do equilíbrio, entendeu? Ah, tá bom. É a propriedade que caracteriza o equilíbrio. Tá. Aí a gente fala assim, no equilíbrio tem essa energia.
Mas o que está por trás da ideia do equilíbrio? É essa ideia de que todos os estados são igualmente prováveis e porque o sistema é muito grande, vai ter uma propriedade que vai ter muito mais estado para ela do que para as outras. Tá certo. Oi. Por exemplo, eu tenho diversas propriedades que vão dar esse equilíbrio, certo? A que mais se repete no caso. Você tem diversos estados que vão Isso, dar isso, aquela desculpa. propriedade. Aham. Mas então é impossível saber qual desses estados o sistema tá. Acho que nem o Thanos. Tá, entendi. Entendeu? Ele pode estar em qualquer um dos estados. Inclusive, se você pegar um estado em particular que tem energia mais provável, ele é tão provável quanto o estado que todas as caras estão para cima, entendeu? Sim. Só que junto com ele tem mais uma penca de estado que também tem a mesma energia. Então não esqueçam, todos os estados são igualmente prováveis. O seu celular caiu, professor, eu acho. Caiu Foi. da sala. Foi. Por quê? Então, não esqueçam, tá, gente? Os estados são igualmente prováveis. Se você tem... Tira o som aí pro professor também, não sei se tirou. Eu já estava fazendo isso agora. Já saiu, tá tranquilo. E deu certo, viu, gente? Quem deu a dica lá. Peraí, eu vou ter que parar de apresentar a tela aqui. Ter que fazer o processo de novo aqui. Aguenta aí, gente. Essa é a hora que você coloca aquele chiado e fala: estamos consertando, estamos trabalhando para manter a qualidade do vídeo do YouTube. Erros técnicos. Deu pau no Instagram, né? Ouvi no rádio ontem. Se até o Instagram pode dar perereco, por que não nós que somos humildes, né, gente? O problema é quando dá pau no WhatsApp, professor. Você não tem comunicação com o mundo. Aí é um problema grave mesmo. É aí que todo mundo começou a usar o Telegram. O Telegram é o da Lava Jato, né? O que me dá raiva é quando dá pau no jogo, você precisa tipo, de histórico escolar, saca? Coisas do estilo, você fica, não preciso. Não enquadrou aqui, né? Aqui. Vamos lá. Vou compartilhar a tela de novo, né? Aqui. Professor, eu posso tirar uma dúvida, tipo, de nomenclatura? Aquele princípio que o senhor apresentou pra gente no começo da disciplina da propriedade de estado de um sistema macroscópico em equilíbrio é a mais provável, ele tem algum nome específico ou não? Não tem. Aliás, tem. Como é que isso é geralmente expresso? É a segunda lei da termodinâmica. Então, por exemplo, se eu precisar me referir a ele em uma prova, alguma coisa do tipo, o senhor prefere que eu me refira escrevendo ele de novo? Eu falo, por exemplo, segundo o princípio apresentado em aula ou segundo a segunda lei da termodinâmica? Não, eu quero que você expresse a ideia. Eu não quero nenhum nem outro. Eu quero que você explique a ideia com suas próprias palavras. Ok. Aí, uma vez que você explicar a ideia, você pode utilizar um código para a ideia, entendeu? Que é a segunda lei da termodinâmica, por exemplo. Beleza. E outra dúvida, o que caracterizaria o equilíbrio é a propriedade e não o estado, pelo que eu entendi. É isso, né? Então, tipo, a energia nesse caso que a gente estava conversando, né? A energia mais comum, quando você encontra essa energia mais comum, ela caracteriza o equilíbrio e não necessariamente um estado que tem essa energia caracteriza o equilíbrio, é isso? Definitivamente não é o estado, porque os estados são todos têm probabilidade 1 sobre n, onde n é o tamanho da sua lista, entendeu? Correto. Então, definitivamente não é um estado. Todos os estados são igualmente prováveis. A noção de equilíbrio você deixou interagir e agora todos os estados são igualmente prováveis. Isso também acontece para o microscópio, mas o microscópio não tem uma propriedade que domina, e o macroscópico tem. Uhum. E aí você vai sempre medir aquela propriedade, a não ser que você faça alguma coisa, você injete informação e energia no sistema, né? Mas aí só é outros 500. Entendi. Beleza. Obrigado, professor. Eu posso falar que aquela afirmação da probabilidade da propriedade macroscópica do estado, né? Dos vários
tipo, de uma propriedade macroscópica muito mais comum que as outras, que vai ser basicamente sempre vista, eu posso falar que isso é uma consequência combinatória? Tipo, É. eu falo assim, eu supus que todos são igualmente prováveis. Pela combinatória, tem mais estados que tendem a uma certa energia, logo, Exatamente. eu não preciso nem saber física, só preciso fazer a suposição de que eles são igualmente prováveis e isso vem naturalmente, né? Perfeito. Por isso que eu digo que a segunda lei da termodinâmica não é bem uma lei física, ela é mais uma lei matemática, se a gente pode falar que matemática tem lei, mas é o que você falou, isso é uma observação probabilística. Por isso que a segunda lei da termodinâmica, do ponto de vista filosófico, ela é diferente das outras. Exatamente por isso que você falou. Entendeu? Professor, eu acho que é uma coisa um pouco óbvia que eu vou perguntar, mas é só para fechar meu raciocínio que para ver se eu realmente estou entendendo. Energia é uma propriedade do Estado? Sim, cada estado tem a sua propriedade, tem a sua energia. Não, perfeito. Era isso que eu Entendeu? queria saber. Obrigado. E a gente está falando que vai ter uma energia mais bonita que as outras, que tem bem mais estado para ela do que para as outras. Não, certo. Não, Johnny, Obrigado. geralmente equilíbrio. É porque equilíbrio termodinâmico é diferente de equilíbrio mecânico. Se você está falando equilíbrio, uma bolinha equilibrada em algum lugar, sim. Mas aí você está pondo forças ali. A noção de equilíbrio em termodinâmica é que é essa. Todos os estados são igualmente prováveis e tem uma propriedade que domina. Mas existe equilíbrio mecânico também, que aí não tem a ver com isso. Entendeu, Johnny? Eu perdi o Eduardo aqui. Então, a cara e a coroa é a analogia que eu inventei para simbolizar os estados dos elétrons. É como se a moeda fosse o elétron, cara fosse um daqueles C, daquele número inteiro, e coroa fosse outro. Então a cara e a coroa são os estados da moeda, igual os estados do elétron são n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. O elétron pode estar em vários estados, né? Que a gente viu na primeira aula, que são caracterizados por números inteiros. A moeda só pode ter 2 estados, por isso que a moeda a gente fala que é um sistema binário. Mas o elétron não, ele pode ter mais. É como se fosse um dado, então, o elétron, em vez de uma moeda. E aí, dos estados das moedas, de cada moeda, você constrói o estado do sistema, que é a combinação de cada moeda. Então, lembra que a gente tem que diferenciar, e mais para frente no curso eu vou até mudar a nomenclatura para não causar essa confusão. Você tem o sistema de uma única moeda, e você tem um sistema, você tem um estado de uma única moeda, cara coroa. E você tem o estado de uma combinação de moedas, ou seja, o estado do sistema, que é o cara, coroa, coroa. Entendeu, Eduardo? No caso, se fosse 2 dados, professor, seriam 18 estados possíveis? 2 dados de 6 lados? Isso. Porque no caso sei lá, 1 em 5 e 5 em 1, por isso que divide por 2, no caso do 36. Não, você não pode dividir por 2. 1 em 5 e 5 em 1 são estados diferentes. Você tem um dado vermelho, um dado verde. Se o dado verde está no 1 e o outro está no 5, é diferente do... Entendeu? Os dados são distinguíveis. Não. É que eu tava pensando na soma. Não, beleza. A Entendi. soma é a propriedade. Você pode falar o número total é a propriedade. Aí sim. Entendeu? Não, entendi. Não, é porque agora eu tô pensando de novo, ia ter outras combinações de soma que ia dar o valor, por isso que também não faz sentido o que eu falei. Então você tem 36 estados. Ok? Isso. Não, perfeito. Beleza, obrigado. Eduardo, você está satisfeito com a minha resposta para o seu outro colega, é isso? Eu me perdi nessa pergunta aqui. Não, Eduardo, eu não vou usar o termo estado microscópico e estado macroscópico. Esse termo está correto, essa é uma nomenclatura comum, mas eu acho que ela confunde os alunos. Então eu vou fugir dessa nomenclatura. Ok?
Eu não vou fazer essa distinção. E talvez ela não queira dizer o que você está pensando. Então, é só estado, ok? Daqui a pouco eu vou chamar o estado de uma única moeda de orbital, ok? Então, por enquanto, você vê pelo contexto, a gente está falando, eu estou sempre repetindo, estado, sistema total, ok? Daqui a pouco, não é na aula de hoje, não, bem mais para frente, mas ainda na primeira parte do curso. Então, pessoal, vamos pensar o seguinte. Então, a gente chegou na conclusão que se o sistema for macroscópico, tem uma energia especial, que é essa energia que tem mais estados para ela. E é tão especial que a gente pode afirmar que o A vai estar nessa energia. A energia de A vai ser essa energia especial. Além disso, a gente pode, se o sistema for macroscópico, a gente pode tratar as energias como sendo contínuo. Por quê? Porque o passo de energia é irrelevante. Então, a gente pode tratar o A como uma variável contínua. Então, nós temos duas coisas que a gente pode afirmar sobre o sistema macroscópico. A variável energia contínua, na prática, né? E tem uma propriedade mais bonita que as outras. Como a gente pode expressar essa propriedade especial matematicamente? Qual expressão matemática caracteriza essa propriedade mais bonita que as outras? Ela é a propriedade... Oi, fala. Propriedade no equilíbrio? Não, a propriedade do equilíbrio e o mais bonita são sinônimos, né? A gente já entendeu que a propriedade do equilíbrio é essa, mas agora eu quero dar um passo para frente. Máxima entropia? Você foi lá na frente agora. Não sei. Eu quero agora tirar vantagem de que não tem nada a ver com média, tá, Luiz Otávio? Tem nada a ver com média isso. É a energia máxima? É o maior número? Máxima, que você quer dizer o maior número de energia? Seria a moda, professor? Que é Moda? Que moda é o que aparece mais vezes no sistema, assim. Isso, mas como é que a gente não tem uma expressão matemática para multiplicidade do sistema total em termos das parciais? Vamos explorar essa matematização das ideias. O que eu quis dizer é a energia que possui o maior número de estados em que essa energia é a mais provável. É a energia que possui o maior número de estados. Pode parar aí. Okay. Não precisa avançar. Então, a energia mais provável, por definição, é que tem mais estados, correto? Correto? Beleza. Sim. A minha pergunta é, matematicamente, o que isso quer dizer? A função que te diz quantos estados tem aquela energia, não é GT de UA? Não é essa função? Sim. Quando você diz que o nosso UA especial é aquele que tem mais estados, você não está dizendo que é o UA que maximiza essa função? É o ponto crítico dela. É o ponto máximo dela. Então, o UA especial é aquele no qual a derivada dessa função em relação ao A atinge o A especial, que é o A de equilíbrio, né? É quando essa derivada for igual a zero. Então, você deriva essa função aqui, cria uma outra função, vê onde ela cortou o zero. Para qual A ela cortou o zero? Ela cortou o zero para o A mais provável. Para o A que a gente quer, para o A de equilíbrio, o A especial. Entenderam a ideia? Beleza. Eu não entendi por que o fato... Eu estou pensando na curva, assim, não sei se é o que deveria pensar, mas... no caso, a gente está pensando no gráfico de cada... Eu não sei explicar, eu estou um pouco confuso. Imagina que você tem um plot. Aqui você tem o A. E aqui você tem GT de UA. Esse plot está te contando quantos estados do sistema total tem o subsistema A com energia UA, correto? Certo.
Se ele é macroscópico, a gente não sabe detalhes, mas a gente sabe que a cara dele é essa aqui. E essa função é bem, bem fina. Certo. E esse aqui é o A mais provável, não é? É o que Sim, está no sim. pico. Então é que tem derivada igual a zero. Ah, justo. Beleza. Entendeu? Pergunta: pode acontecer de ter mais de um caso? A resposta é não, né, professor? Tipo, de ter mais um ponto que a derivada é zero. Seria. assim, Essas coisas exóticas acontecem, mas a gente nunca vai tratar elas nos cursos Então, introdutórios, não, entendeu? beleza. Não, mas beleza. assim, professor, se É tivesse aquela uma hora que eu coço a função, cabeça para responder. Oi. tipo, se tivesse uma função com 2 pontos, assim, 2 pontos máximos, vai ter um ponto mínimo também, mas sempre vai ser o maior de todos. Então, a gente está procurando os pontos críticos, Isso. porém, dentre deles, o maior. Se você puder supor a suposição fundamental da física estatística, vai ter o que domina, vai ter um só. Ótimo. Acontece que às vezes essa suposição você tem que tomar um cuidado com ela em casos especiais, mas são casos de nível de pesquisa, entendeu? Vocês não precisam preocupar com isso. E Não, sei lá, beleza. Ok? se eu fizesse, por exemplo, sei lá, imagina que seis são as temperaturas, né? Tipo, a temperatura e a Não, probabilidade. você não sabe o que é temperatura. Ah, não vou falar temperatura, tipo, sei lá, imagina uma energia, né? E eu consigo de alguma. Isso é, as energias é a probabilidade de achar essa energia, basicamente, não o número de estados. O histograma absoluto. Se eu fosse lá e de algum modo injetasse energia no sistema, saca? E aparecer outro ponto crítico? Não, você vai simplesmente ir para um estado que não é mais provável porque você forçou a barra. Se você Mas, injetar energia, você pode vir para cá, entendeu? ah, então o ponto crítico que tinha vai mover. Não, você vai mover onde você está no seu sistema. O GT de UA tá aí. Você tá aqui no equilíbrio. Aí você Entendi. injetou energia, você veio para cá, entendeu? Você veio para um estado. Você não pode mais falar que os estados são igualmente prováveis, porque você foi e forçou um estado que não é igualmente provável. Igual você ligar um campo magnético num gás e trazer todas as moléculas para um canto. Não tem mais distribuição uniforme. Uhum. Mas essa função é a mesma. Você só quebrou a suposição fundamental da física estatística. Mas aí eu desloco o gráfico horizontalmente, basicamente, né? Se eu fizer Não, isso. você não fez nada com o gráfico. A energia que você está observando está num ponto. Você não fez nada com isso aqui. Isso aqui continua igual, mas a sua energia está aqui agora. Mas a mais provável continua sendo essa. Entendi. Porque é uma característica do sistema em si, não importa o que eu tiver feito, né? Você quebrou a suposição fundamental da física estatística injetando. Entendi. Isso é o demônio de Maxwell. Entendeu? Uhum. É porque eu lembro de um negócio, mas eu acho que eu percebi porque é por causa da diferença dos gráficos. Que em fenômenos de transporte, o professor falou de um gráfico, que era as velocidades das moléculas, mas aí realmente é outro gráfico, não tem nada a ver com isso. Não, isso daí ele estava falando da distribuição Maxwell-Boltzmann. É, Não, vem da mesma ideia. mas Mas não. é a mesma ideia. Ela vem dessa suposição. Você deduz a distribuição de Maxwell-Boltzmann dessa suposição. Mas ela está te dando mais informação do que nós estamos trabalhando agora. Quando a gente for falar da função de partição, nós vamos estar próximo dessa ideia da função de Maxwell-Boltzmann. Uhum. Mas se eu for falar disso agora, a gente vai desviar desnecessariamente. Sim, certo. Na aula que vem, nós já vamos entrar nisso, tá? Nós vamos trabalhar com. A gente não está satisfeito com só achar essa propriedade mais provável na aula que vem. Professor, eu não sei se Oi. você tirou a dúvida da Letícia, mas tem uma dúvida dela no chat. Letícia, por que você perguntou sobre a segunda derivada? Você está perguntando como é que eu sei que é um caso em ponto de máximo ou de mínimo? Essa é a sua preocupação? Tem como provar que é um ponto máximo, mas não vale a pena. Mas é garantido que é um ponto máximo. Mas eu recomendo para o segundo estudo, você ver essa prova, ok? Então você não precisa testar a derivada segunda. Ok?
Então vamos lá. Nós percebemos uma coisa relevante. A gente percebeu que a energia que nós vamos encontrar depois de um tempo é a que satisfaz a derivada ser igual a zero. Então eu vou fazer a derivada, tá, da multiplicidade do sistema total. E eu vou fazer a derivada em função das multiplicidades dos sistemas parciais, do subsistema, para ver o que eu posso deduzir sobre eles. Então, o que eu vou usar lá, boa e velha regra da cadeia, né? E aí eu vou igualar isso aqui a zero, para eu ver qual é a consequência da condição de equilíbrio. Ou seja, quando o sistema entrar em equilíbrio, essas multiplicidades vão ter uma relação que dá essa igualdade igual a zero. Isso é interessante. Nós vamos descobrir que relação que é essa. Estão entendendo a ideia? Onde a gente quer chegar? Sim. A gente quer ver o que a gente pode descobrir sobre o sistema, né? Nós estamos construindo teoria, estamos meio tateando no escuro, mas logo, logo as coisas vão ficar mais claras. Então, essa derivada aqui é em relação ao A, mas GB é função de UB, só que o B e o A estão travados, né? O B é igual a zero menos o A. Então, é mais conveniente a gente expressar essa derivada em termos da derivada em relação ao B. Então, dGB, o A, usando a regra da cadeia, ele é dGB, o B, deu B, deu A, certo? Essa é a regra da cadeia, né? Correto? Professor, posso só tirar uma dúvida? Oi. A gente pode fazer esse processo de derivação porque o sistema é macroscópico, então a gente pode considerar contínuo. Isso, se for Porque microscópio, senão você não ele pode fazer seria isso. discretizado, né? Isso, exatamente. Tá. Eu estou usando o fato que nós estamos interessados no sistema macroscópico. Tá. E igualar a derivada igual a zero só tem sentido num sistema macroscópico também, Sim. correto? Ok, obrigado, professor. Qual é o valor dessa derivada aqui? Menos 1? Menos 1, né? Tá claro para todo mundo? Peraí que eu tô... É uma manipulação algébrica dessa fórmula aí, né? Isso aqui é constante. Deriva o B em relação ao A dá menos 1, né? Ah, tá. Beleza. Ok? Então, dGB deu A é igual a menos dGB deu B. Então, eu vou substituir esse termo por esse termo, ok? Ok, gente? Correto. Então, isso aqui vai virar B. E aqui vai virar um sinal negativo. Aqui eu já vou igualar a zero. Aí, passando isso aqui para cá, o GA dividindo aqui, o GB dividindo, a gente chega aqui 1 sobre GA, dGA, DUA, é igual a 1 sobre GB, DGB, DUB. Concordam? Sim. Isso aqui é a derivada do logaritmo neperiano de G. Vocês identificaram? Usando a regra da cadeia. Nossa, professor, você falou logaritmo neperiano, eu falei, nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Aí agora eu vi LN. Ó. Mas vocês lembram disso, né? Qual é a derivada do logaritmo neperiano de x? É 1 sobre x. Como que a g é função de UA, esse termo é por causa da regra da cadeia.
É que às vezes tem oceano hiperbólico, um negócio que a gente nunca viu, e fala, mas é óbvio que isso é oceano hiperbólico de X. Trivial. Nossa, eu lembro de umas coisas assim também. Mas então, vocês perceberam tudo bem com a matemática aqui, né? Posso pagar? Eu quero escrever isso aqui grandão na lousa. Todo mundo viu como é que eu cheguei aqui? Sim, sim. Tá. Então, qual é o conteúdo físico que nós aprendemos no nosso desenvolvimento da teoria hoje? A gente nem pode dizer que aprendemos isso, né? Nós deduzimos isso. A gente deduziu que no equilíbrio, a derivada do logaritmo neperiano de GA, vamos falar as coisas direito. No equilíbrio, a derivada do logaritmo neperiano da multiplicidade do sistema A em relação à energia do sistema A é igual à derivada do logaritmo neperiano do sistema B em relação à energia UB. Horrível, né? Quem gostou da minha frase? Quem lembrou daqueles livros da FUVEST, da época do romanticismo português? Que o ombro da moça era descrito em 8 páginas. Machado de Assis. Por aí. Mas isso foi mais... O Machado de Assis é legal. O duro é se quiser de Queiroz da vida. O que você falou ficou parecendo para mim livro de Moisés. Você vai lendo, aí você lê uma frase e fala... Para você já é fácil, né? Mas primeiro semestre eu li o livro de Moisés, eu falo... Não, mas o Moisés é um livro mais avançado, né? Mas vocês concordam comigo que ficou horrível essa frase? Não entendi o que significa, né? Não dá para entender o que significa. Tá, mas pensa, ó, o conteúdo físico da aula tá aqui. É isso que acontece no equilíbrio. Essa é a condição que caracteriza o equilíbrio. No equilíbrio, o A tem que ser tal que essa igualdade é satisfeita. Lembra que o A e o B estão travados, né? Ok? Eu estou enfatizando para vocês que o conteúdo físico da aula acabou. E agora eu vou simplesmente contar para vocês como, por razões históricas e ou sociais, a gente expressa essa igualdade de um jeito mais rápido. Então, vocês entenderam que o conteúdo físico está aqui e agora vai vir terminologia? Entenderam, gente? Certo. Então, qual é a terminologia oficial? Como que a gente expressa essas coisas? Por razões históricas, o logaritmo neperiano da multiplicidade é expresso pela letra sigma, mas ela não tem um nome que eu conheça. Quem tem um nome é a variável S, que por definição é a constante de Boltzmann vezes essa variável sigma. Essa, ou seja, é a constante de Boltzmann vezes o logaritmo neperiano da multiplicidade. Essa variável S chama entropia. Por definição, entropia é a constante de Boltzmann vezes o logaritmo neperiano da multiplicidade. Lembra que eu falei que a entropia é uma medida de quantos estados tem aquela propriedade? Está aqui, ela é uma função da multiplicidade. Entenderam? Isso é entropia. Ok? Certo. Então, a gente pode expressar o nosso resultado utilizando o conceito, ou melhor, a definição de entropia. A gente pode dizer que no equilíbrio, a entropia da derivada da entropia do sistema A em relação à energia UA é igual à derivada da entropia do sistema B em relação à energia UB. Melhorou, mas ainda está ruim. Não é assim que esse resultado comumente é explícito. É expresso, perdão. Professor, perdão. Oi. Para você sair de um passo para o outro, só multiplicou a constante de Boltzmann dos dois lados, ou não? Você multiplica a constante de Boltzmann aqui. Certo. Não, perfeito. Isso, é só isso. Não, beleza, obrigado.
Essa igualdade é idêntica de cima. Agora, a gente não expressa o que acontece no equilíbrio através da frase a derivada da entropia de um sistema é igual à derivada da entropia do outro sistema. A gente define a variável t. Por definição, historicamente ela é definida como 1 sobre t é igual a ds du, mas isso é um acidente histórico, não tem nada de, vamos dizer, poderia ter sido diferente. Então, a gente expressa esse resultado dizendo que TA é igual a TB. Qual é o nome dado à variável T, que por definição é o inverso da derivada da entropia em relação à energia? Essa é a temperatura. Então, como você afirma, em português coloquial, o que caracteriza, em português coloquial, a condição de equilíbrio? As temperaturas são iguais. Por que as temperaturas são iguais? Por quê? Porque os estados estão iguais? Estados não, as propriedades? Que propriedade que está igual? Eu não falei, o Y não é igual ao B. No momento que eu falei isso. Pensa o seguinte, só um instante. Foi Giovana? Isso, professor. A minha garrafa de água, cristal com gás, delícia. Com gás é melhor, professor. O merchandising continua. Foi proposital. A minha garrafa de água é o sistema A. A minha sala é o sistema B. Eles estão em equilíbrio. Você acha que a energia da minha garrafa é igual à energia da minha sala? Ou pensa, a minha garrafa é o sistema A, São Carlos é o sistema B. Você acha que a energia dos dois são iguais? Não. Não, mas né? a gente representa... Só se fosse a garrafa do Thanos. Vai saber. Então você não pode dizer que a propriedade de um é igual à propriedade do outro. Pode ser que seja, por coincidência, mas geralmente não. A gente pode afirmar que a temperatura de um é igual à temperatura do outro. Mas agora a minha pergunta é, por quê? Por que a temperatura iguala no equilíbrio? Porque num sistema total, a propriedade mais provável é aquela em que existe equilíbrio térmico. Você tocou de roda, deu um tapa na cabeça da resposta e saiu correndo. Pensa o seguinte, se seu pai te perguntar hoje, filho, vamos ver se vale a pena essa Universidade de São Paulo. Por que no equilíbrio as temperaturas são iguais? Vamos pensar o seguinte, tem um corpo quente e um corpo frio. Por que depois de algum tempo as temperaturas são iguais? Teve um demônio que foi lá e fez com que as temperaturas ficassem iguais? Professor, acho que se a gente pensar em moléculas... Assim, o que a gente sabe da física é que o fluxo líquido de energia vai do mais quente para o mais frio, né? Por quê? Por quê? As moléculas param de transferir momento linear um para outro? João Lucas, todo mundo... João Lucas, nunca diga essa frase. O que é mais provável, João Lucas? Isso. Então, por que a energia vai do corpo quente para o frio, gente? Por que as temperaturas se igualam depois de um tempo? É porque para de transferir momento linear de uma molécula para outra? Isso é consequência. Qual é a causa? Oi. É porque assim, tipo, você tratou a temperatura como uma definição, certo? Que poderia ser definida de outra forma. Então, tipo, pelo que eu entendi, quando a gente trata de temperatura, meio que vira uma questão de por definição. Então, tipo, as temperaturas se igualam por definição do que é temperatura. Tudo bem, tudo bem. Dada esta definição da temperatura, se eu te perguntar por que uma maçã cai, qual que é a resposta? Porque a gravidade...
por causa da força da gravidade, E que a certo? natureza Voando quer. sobre a maçã, sim. Dada a definição de temperatura, por que que ela é igual no equilíbrio? Porque é o estado de máxima entropia. Porque a entropia não varia mais de um. Tudo isso é consequência, gente. Porque a entropia tende a crescer no universo. Não tá errado você tá falando, mas não tô feliz. Não é Professor, ó, tem muita gente falando ao mesmo tempo. Mas se a maçã cai por causa da gravidade, eu poderia responder que então as temperaturas se igualam pela segunda lei da termodinâmica, não podia? Mas a gente não gosta. A segunda lei da termodinâmica te conta que tem uma força fazendo que a temperatura se iguale. A temperatura se iguala simplesmente porque isso é o mais provável que ocorra. A gente não encontrou a condição de temperatura encontrando a propriedade mais provável do sistema? Ela não é dizer que a temperatura A é igual à temperatura B não quer dizer que a energia do sistema A naquela temperatura é a energia mais provável? Eu acho que tem uma analogia que talvez sirva, não sei se vai ser correta, mas, tipo, se eu tiver uma... Imagina que eu tô um monte de MM verde e um monte de MM vermelho, né? Tipo, se eu não for separar e eu jogar, vai cair de modo que eles estão mais ou menos uniformemente distribuídos. Isso, é como se eles tivessem a mesma temperatura. É. Então, por que que a temperatura iguala? Porque tem mais estados na qual as duas temperaturas são iguais do que estados em que elas são diferentes. Exatamente. Simplesmente porque é mais provável que isso ocorra. Então Tiago, se... só um instante. Tiago Miguel Gonçalves Fonte. Se retrate, Tiago. Quero uma retratação formal da sua frase. Você falou, porque é o estado mais provável. O que é mais provável? Tá certo, gente, falar que é o estado mais provável? Vocês estão vendo quantas vezes, como é comum esse erro? A diferença de tempo entre o erro do João e o do Thiago foi menos de 5 minutos. Não cometam esse erro na prova. Eu zero a prova. Esse erro é fatal, tá? Então, pessoal. Professor, Quem que me chamou antes? É isso. Eu interrompi um aluno. Foi eu. Era eu. Mas peraí, vamos por ordem. O aluno anterior. Fala. Não, era só pra saber se, tipo, diferente então do fato da maçã cair porque a gravidade atua sobre ela, as temperaturas se igualam por uma questão puramente probabilística. Puramente porque é o mais provável que isso aconteça. Então não existe uma força no universo que tende para isso acontecer, mas só a probabilidade de que isso aconteça é o suficiente para que venha acontecer. Perfeito. É isso? Perfeito. Beleza. Eu acho que essa aula ia ser interessante, tipo, nesses momentos, se a gente nem pensasse em física, porque confunde um pouco. Tipo, você pensa... eu sei que é física, mas falando assim, até agora todas as conclusões são puramente matemáticas, igual a gente falou. Por isso que eu tô falando várias vezes que a segunda lei da termodinâmica, ela é meio especial, ela tem essa característica, na minha opinião, ela não é uma lei física, ela é uma lei matemática. Mas isso é minha opinião pessoal, minha filosofia, entendeu? Mas se eu estivesse fazendo filosofia da ciência, e algumas pessoas concordam com isso, eu diria que a segunda lei da termodinâmica está classificada de maneira diferente que as leis de Newton, por exemplo. Exatamente por isso que você falou. Porque quando a gente vê no ensino médio termodinâmica, eles apresentam a situação do equilíbrio térmico como experimental. Então, por isso que eu acho que foi muito estranho para todo mundo pensar nisso de modo probabilístico. Professor, a minha dúvida era a seguinte: a entropia e a temperatura também são propriedades dos sistemas, assim como a energia é? A entropia é propriedade da energia, igual a multiplicidade, correto? Então, ela é uma propriedade da lista. Você não pode falar que um estado tem uma multiplicidade, pode? Certo. Você não pode falar que um estado tem uma entropia, pode?
Completamente errado. Então ela é uma propriedade do sistema, não do estado. Mesma coisa para a temperatura. Ela é uma propriedade da lista de estados. Isso, do sistema. Isso, mas não do estado. Ela não é uma propriedade do estado. Isso eu entendi. Entendeu? Beleza. Mas ela é uma propriedade da lista, ou seja, do sistema. Aí tá correto dizer. Perfeito, professor. Eu quero explorar essa ideia com vocês agora, resolvendo um dos exercícios da lista, tá? O exercício é o seguinte. Vamos supor que você tem dois sistemas interagindo fora do equilíbrio. Fora do equilíbrio, ok? Essa temperatura é mais alta que essa. Pergunta. Energia vai de A para B ou energia vai de B para A? Como que a gente responde essa pergunta na filosofia da física estatística? A gente conhece o sistema A suficientemente para saber se naquela condição inicial do sistema A e do sistema B, a energia vai daqui para cá ou daqui para cá? A gente tem essa informação? Não, nós não temos. A gente não conhece o sistema, não conhece os detalhes para a gente usar a física determinística. Então, como é que nós vamos responder essa pergunta? Eu estou supondo que tem uma troca ΔU de energia. ΔU pode vir daqui para cá ou pode vir daqui para cá? O que vai acontecer? ΔU vem daqui para cá ou daqui para cá? Como que eu respondo essa pergunta? Eu vou ver o que é mais provável que aconteça. Então imagina. Oi, quem tá aí? Arthur. Não, mas ignora, pode continuar. Então vamos supor. Eu estou no início, eu estou com o sistema A com energia UA. Então eu tenho uma certa entropia para o sistema. Essa entropia é a entropia do sistema total em função da energia do subsistema A. Ou seja, ela é função da múltiplicidade, ela é função de G. Esquece ST. Retiro o que eu disse. Dá um passo para trás. Você tem a multiplicidade de UA, correto? Você tem a multiplicidade de UA mais delta UA. E você tem a multiplicidade de UA menos delta UA. Todo mundo concorda? Esse delta vai ser a variação da interação entre eles. Isso, tá. Esse delta. Então vamos supor que esse delta seja 1 joule. Se o sistema A perdeu 1 joule, essa é a propriedade, correto? Se o sistema A ganhou 1 joule, essa é a propriedade, correto? Se o sistema A ainda não ganhou nada, ele está com a propriedade UA, correto? Correto. Eu vou colocar números aqui completamente aleatórios, só para explicar a ideia, tá? Estou pondo números completamente aleatórios. Então aqui, vamos supor que esse valor aqui seja 5. Não vai ser 5, gente, vai ser um número gigante. Tá? Não vai ser 5, vai ser um número gigante. Mas vamos supor que, vamos supor que aqui seja 22. Aqui seja 7. E vamos supor que aqui seja 93. Se essa for a situação, o que nós vamos dizer? O sistema A vai ganhar energia ou o sistema A vai perder energia? Mais provável que perca. Ele vai. Por quê? Porque se todos os estados vão ser igualmente prováveis, eu não sei o que acontece, a vida é muito difícil, eu vou chutar o que eu tenho mais chance de ganhar. Então eu vou dizer que ele vai perder energia, porque eu tenho 93 estados que ele pode ser acessado perdendo energia, e só 7 que ele pode ser acessado ganhando energia. E se o número de UA fosse maior, ia dizer que ele ia continuar com a mesma energia? Repete, por gentileza. Se GT de UA fosse o maior dos 3, significaria que ele ia ter a mesma energia? Não ia trocar? Significa que o processo é improvável que aconteça. Você provavelmente já está no equilíbrio. Entendi. Tá?
Fez Blim-Blum? O que foi esse Blim-Blum? É Seu algo zap, relevante? provavelmente. Ué, Foi eu, mas desculpa. Ah, tá. Gabriela, eu chutei. Eu não sei isso, tá? Eu só tô querendo exemplificar a ideia, tá, Gabriela? Eu não sei esses números, você não tem que saber, ninguém tem que saber, ok? Ok, Gabriela? Então, por favor, não pensa que isso aqui é real. Só tô dizendo, vamos supor que seja assim. Aí você vai chutar isso. Vocês concordam comigo que esta condição, ela é traduzida da seguinte forma: a entropia de UA menos delta UA. Então, eu vou traduzir isso aqui, eu vou ter que apagar, tá? Mas isso aqui é traduzido assim: a entropia de UA menos delta UA é maior do que a entropia de ST UA, que é maior que a entropia de ST UA mais delta UA. Neste exemplo, essa não é uma afirmação universal. Estou falando assim, o exemplo que eu dei, aleatoriamente, tem como consequência isso. Entenderam? Porque se a multiplicidade é maior, a entropia é maior, correto? Beleza. Entenderam? Então... Professor, eu Oi. sei que isso pode ser não viável, desculpa te interromper, mas existe alguma possibilidade de darem iguais? Duas ou as três situações? No equilíbrio vai dar igual. As entropias vão dar igual. Não, eu tô falando... então, mas entre... Ah, tá, tipo assim, Você ele tá não no tá ponto de dando, máximo. nem ganhando, nem perdendo. Isso. Se a variação for infinitesimal, na condição de equilíbrio, isso tudo vira igual. Tá, entendi. Porque você está no máximo, né? Sim, tá bom. Então, olha só. Se isso aqui for verdade, vocês concordam comigo que então, se ST for ST UA menos delta UA menos ST de UA. Então, eu estou chamando a variação da entropia de delta ST. Vocês concordam comigo que, se for verdade que o sistema A perder energia é mais provável do que ele ganhar, então delta ST é positivo? Por quê? Porque dizer que é mais provável que ele perca energia quer dizer que esse valor é maior que esse, correto? Quer dizer que delta ST é positivo. Entenderam? Essa afirmação de baixo é geral, não é desse caso específico. Tipo, sempre vai ser isso? Não. Isso aqui é uma afirmação matemática, correto? Ah, sim. Mas Isso a gente aqui é sempre matemática. a gente sempre vai pegar a variação negativa aí e não o mais. Ou Não, se for o caso mais... O que eu estou tentando fazer aqui é explicitar o fato de que identificar que a variação da entropia é positiva. Deixa eu colocar de outra maneira. O que eu estou querendo é mostrar para vocês que a afirmação a variação da entropia é positiva é logicamente equivalente com a afirmação o processo que é mais provável ocorreu. Não mais provável no sentido absoluto, mas mais provável no sentido que é mais provável que o processo oposto. Tá, acho que entendi. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se for mais provável que o A perca energia, então, necessariamente, ΔST é positivo. Porque dizer que é mais provável que ΔUA perca energia é logicamente equivalente a dizer que este número é maior do que esse. Entenderam essa afirmação? Sim. Se eu tenho uma opção de dois processos, se o mais provável aconteceu, a entropia cresce. É isso? Vamos supor, você tem esse processo. Vamos colocar aqui. Pode acontecer duas coisas. ΔUA negativo ou positivo.
Então, e vamos supor... Eu vou colocar os dois processos possíveis aqui, ok? Então, eu quero observar a variação da entropia em cada um desses dois processos possíveis. Vamos supor que eu calcule, por um passe de mágica, qual é essa entropia e qual é essa entropia. E aí eu percebo que essa entropia é maior do que essa, ou seja, ΔST. ΔST está sendo definido como a entropia no final do processo, menos a entropia no início do processo. Tá vendo que eu defini igual? Mas aqui o final do processo é essa propriedade. Entenderam? Então, entenda ΔST como a entropia no final do processo, menos a entropia no início do processo. Se o final do processo for sistema A perdeu energia, é essa fórmula que vale. Se for o sistema A ganhou energia, é essa fórmula que vale. Entenderam? Agora eu entendi, professor. Era essa a minha pergunta, de que se aquilo era uma fórmula geral, mas a fórmula geral é a entropia do final menos a entropia do início. Isso. Tá bom. Entropia no final do processo. Ou é essa ou é essa. Então vamos analisar, vamos supor que nós somos metafisicamente inteligentes e maravilhosos, e a gente consegue saber quais são essas entropias. E a gente observa que essa entropia é maior do que essa. Então, se esse processo for o final, ou seja, se o sistema A perder energia, a entropia vai aumentar, correto? E ao mesmo tempo, a gente calculou a entropia no final do processo se ΔA perdesse energia. Então vamos supor que ΔA perca energias. Qual é a propriedade que ele tem? É essa. E aí a entropia vai ser negativa, no nosso exemplo, correto? Então vamos supor que a gente conhece a lista, a gente calculou isso, e a gente calculou isso. E a gente calculou isso, e a gente calculou isso. O que a gente deduziu? A gente deduziu que se o processo for a energia A perde energia, a variação da entropia é positiva. Se o processo for ΔA, o sistema A ganha energia, a variação da entropia é negativa. Concordam? Concordo, professor. Sim. E vocês entenderam que dizer que a entropia é positiva quer dizer que essa propriedade é mais provável que essa? Não falei que ela é mais provável absoluta, eu só falei que essa é mais provável que essa. Sim. Dizer que a entropia subiu quer dizer que a propriedade final é maior que a inicial. Porque esse número é maior que esse. Correto? Dizer que a entropia caiu quer dizer que o número final é menor do que o número inicial. Então, se esse processo leva a uma redução da entropia, você está dizendo que essa propriedade é menos provável que a propriedade inicial. É só lembrar que ST é diretamente proporcional à multiplicidade, né? Ele é o logaritmo neperiano da multiplicidade, ele não é proporcional à multiplicidade, Não, mas não ele questão cresce, linear. ele cresce monotonicamente com a multiplicidade. Multiplicidade subiu, a entropia subiu. Caiu, caiu. Então, se der dúvida, você olha e pensa, multiplicidade, esse aqui é o log da multiplicidade. Então... Isso. Por isso que eu comecei com multiplicidade, mas agora eu transformei em entropia. Mas é a mesma ideia. Entendi. Esse é maior que esse, tem mais estado aqui do que aqui. Entenderam, gente? Então, como é que nós vamos responder essa pergunta? Nós vamos identificar qual processo é mais provável. Se é o que leva a essa propriedade ou se é o que leva a essa propriedade. Como nós vamos identificar qual é o mais provável? Identificando qual processo leva ao aumento da entropia. Ficou clara a lógica? Só estou com dúvida em relação ao sinal, professor. Ali no caso da parte de baixo, não seria negativo, menos ΔS? Na direita ali, ó. Igual a ΔST. Não. ΔST é entropia final menos entropia inicial.
Certo. Se ΔST for um número negativo, a entropia caiu. Ah, tá, não, entendi. No entendi. nosso exemplo, isso aqui é -8 e esse aqui é +20, entendeu? Ah, entendi. Aí não faz sentido colocar na forma, senão o -8 de baixo ia virar +8. Não, entendi, perfeito. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai filosoficamente identificar qual processo é mais provável. Matematicamente, a gente vai fazer isso identificando qual processo leva a um aumento da entropia. Porque, logicamente, o processo que leva ao aumento da entropia é o mais provável. Porque dizer que a entropia aumentou quer dizer que a propriedade final tem mais estados que a inicial. Tá clara a lógica? Certo. Então, tá bom. Então, eu preciso de uma expressão para entropia total, em termos das entropias parciais. Como que eu acho uma expressão para entropia total em termos de entropias parciais? Professor, só uma Oi. coisa para relembrar sobre teoria de entropia. O que significa a entropia ser positiva e qual a diferença de ser positiva para negativa? Eu não estou falando da entropia, eu estou falando da variação. Isso. Se a variação da entropia é positiva, a propriedade final tem mais estados que a inicial. Correto? Ela é mais provável que a inicial. Por quê? Certo. Porque, pensa, a entropia positiva quer dizer o delta GT é positivo, entendeu? Pensa em termos da multiplicidade. Pensa em termos da multiplicidade que é mais fácil. Exatamente. Beleza, obrigado. Tá, como que eu posso expressar a entropia total em termos de entropia parcial? Vai de acordo com aquela formulinha que a gente viu lá atrás, em função das multiplicidades, né? Que é G de T igual G de A. Então, eu sei que G de T é igual a GA vezes GB, correto? A gente sabe disso. Aplica o logaritmo neperiano dos dois lados. ln GT. O logaritmo neperiano do produto é a soma dos logaritmos neperianos. Então, isso aqui é igual a ln de GA mais ln de GB. Consequentemente, a entropia total é a soma das entropias. Isso aqui não é óbvio de jeito nenhum. Eu já tive aluno que queria me matar porque eu tirei pontos na prova porque ele não provou isso. E me falou que era óbvio. Eu não posso partir do princípio que todos os meus alunos são tão geniais quanto Boltzmann. Então, não vai me falar que isso aqui é óbvio, tá, gente? Você tá me chamando de burro, porque para mim não é óbvio de jeito nenhum. Ok, pessoal? Mas a gente prova a partir da definição dessa propriedade da multiplicidade. Ok? Professor, eu tô só com uma dúvida. Esse G de B, ele seria de o 0 menos o A. Não, o B, ele é a lista de estados do sistema B. Quando a gente chegou na questão do equilíbrio termodinâmico, a gente já está expressando B. Quando a gente construiu essa fórmula, essa aqui é a lista só do sistema A. Lembra? E essa aqui é a lista só do sistema B. As energias estão juntas, né? Mas você pode interpretar o logaritmo, a derivada do logaritmo de ln GB em relação ao B, como se o B fosse sua variável livre. Desde que você lembre que no equilíbrio, o B e o A tem aquela relação. Quando você achou a propriedade para o A, você achou para o B também, por causa da conservação de energia. Tá, entendi. Entendeu? Mas aqui, esse SB, esse GB, faz referência ao sistema B. Tá, beleza, entendi. Eu tô com um pouco de dúvida o que o ST significa. Tipo... É a entropia, uai. Mas, entropia do sistema total. Ela é o logaritmo neperiano dessa função. Mas, tipo, isso é o que? É o máximo de entropia que o sistema vai ter? Não. Ele não está no equilíbrio. A entropia no atual momento?
para uma determinada energia, exatamente, no atual momento que a gente está. Então eu fui lá, medi a energia tanto em A, tanto em B. Isso. Aí entendi. Aí eu olho minha listinha de estados, determino o G de A. Isso, exatamente. Giovana, eu não sei o que você está perguntando, para provar o quê? Não, você falou que sair dessa expressão do até chegar na entropia, até chegar nessa igualdade da entropia, não é óbvio e a gente teria que provar se a gente quisesse. Tá aqui a prova. Então é isso, é porque eu quis dizer das temperaturas. Não, a temperatura vem disso, né? Sim, é que eu tô falando se a gente teria que provar que nem você fez na parte que você igualou as temperaturas, alguns quadros atrás. Que você fez toda a derivada da... Não. Aquilo lá foi para motivar a definição de entropia. Uma vez que eu defini entropia, que entropia é cabelo logaritmo neperiano de G, segue que isso aqui é verdade, dentro ou fora do equilíbrio. Neste exemplo, por exemplo, nós não estamos no equilíbrio. Isso continua válido. Essa fórmula não é válida só no equilíbrio. Ela é válida sempre. Correto? Então... Isso aqui também é válido sempre, ou dentro ou fora do equilíbrio. O que eu estava em dúvida era que, assim, você saiu dessa equação 1... Se eu saísse da equação 1 e fosse para 3, eu não teria provado. Eu tenho que passar pela 2. Você teria provado. Porque S igual a KBLN é uma definição, não tem prova isso. É que você disse que um aluno colocou de uma forma que... Ele pôs isso aqui direto. Eu pensei que ele tinha feito o que você fez aí e faltava um meio termo. Aí eu estava confusa onde eu entraria com meio termo. O aluno pôs isso aqui e falou que é óbvio. Tá bom. Entendeu? Entendi agora. Obrigada. Posso pagar? Ele respondeu, já paguei porque o tempo está acabando. Então a gente tem que ST é igual a SA mais SB. Nós estamos interessados em delta ST, porque isso é o que caracteriza a probabilidade de um evento acontecer. A gente acabou de ver que a temperatura, por definição, é a variação de S em relação à variação da energia. Então, SA é delta S, é delta UA dividido por TA. E delta ISB é delta UB, delta SB é delta UB dividido por TB. Então, se ST é igual a SA mais SB, então delta ST é igual a delta SA mais delta SB. Então, delta ST é igual a delta... Isso aqui é delta SA, isso aqui é delta SB. Tá óbvio? Sim. Por conservação de energia, delta UB é igual a menos delta UA. Então, se delta UB é igual a menos delta UA, a gente conclui que delta ST é igual a 1 sobre TA menos 1 sobre TB. Correto? Sim. Eu vou apagar aqui, tá? Para destacar a resposta. A condição do problema afirma que o sistema A é mais quente que o sistema B. Se TA é maior do que TB, o que está entre parênteses é maior ou menor do que zero? É maior. Menor. Menor. É maior. Isso tá sobre. Isso. Então isso aqui é menor do que zero, ok? Notem, gente, que eu não fiz física ainda. Não fiz física. Isso é tudo matemática. E usei as definições de entropia e temperatura. Mas eu só fiz matemática. Agora eu vou fazer física. Eu sei que o sinal de ΔS caracteriza o evento mais provável. Qual é o evento mais provável? O sistema A perder um delta de energia ou o sistema A ganhar um delta de energia? Perder. Ora, se o sistema A ganha energia, delta UA é positivo.
Se ΔU é positivo, ΔST é negativo. Mas ΔST negativo caracteriza o evento menos provável. Se ΔUA, se o sistema A perde energia, ΔUA é negativo. Se ΔUA é negativo, eu tenho negativo vezes negativo, eu tenho positivo. ΔST é positivo. Portanto, o aumento da entropia ocorre quando o ΔUA é negativo. Fisicamente, eu estou dizendo que o corpo quente fisicamente eu estou dizendo que é mais provável que o corpo quente envie energia para o corpo frio do que o processo oposto. Ficou claro, gente? Sim, é difícil, porém. O senhor pode repetir, professor, essa explicação que o senhor deu agora? Eu ia pedir para você dar Rebobinar a fita. Tá aí a maravilha da aula gravada, né? Mas vamos ao vivo. Matematicamente, eu concluí que quando ΔUA for negativo, ΔST é positivo. Certo. Foi uma conclusão matemática. Vamos traduzir a conclusão matemática em uma afirmação física. A gente sabe que ΔST caracteriza o ΔST positivo caracteriza o evento mais provável. Então, a gente concluiu que o ΔUA negativo é mais provável que ΔUA positivo, porque ΔUA negativo leva a ΔST positivo. Isso quer dizer que é mais provável que o corpo quente, TA maior do que TB, envie energia para o corpo frio. O que quer dizer? Ele perdeu energia, ΔUA negativo. ΔUA negativo quer dizer energia foi de A para B. ΔUA negativo, energia foi de A para B, leva ao aumento da entropia. Em outras palavras, o evento energia vai de A para B é mais provável que o evento energia vai de B para A. Porque o evento energia vai de A para B, ΔUA negativo, aumenta a entropia. E o evento energia vai de B para A, ΔUA positivo, diminui a entropia. Então é mais provável que o corpo quente envie energia para o corpo frio. Se as temperaturas forem iguais, ΔST é zero. É tão provável que o corpo A envie energia para o corpo B, quanto o corpo B enviar energia para o corpo A. Eles continuam enviando energia um para o outro, mas agora de maneira altamente egalitária. Tudo que um ganha, o outro devolve. No equilíbrio. Professor, você falou evento mais provável. Posso usar esse termo sempre? Se você definir... Aqui eu defini evento como sendo a troca de energia, né? Energia vai de A para B é um evento. Energia vai de B para A é outro evento. Eu estou comparando só esses dois. Só tome cuidado para não ter ambiguidade, porque esse termo evento quer dizer um evento estatístico, né? Que tem a ver com isso, mas... Beleza. Às vezes o termo não está muito claro. Mas vocês entenderam? Tem como substituir o termo por troca de energia? Tem, isso, você pode falar. Tem duas coisas que podem acontecer. Energia ir daqui para cá ou energia ir daqui para cá. O que é mais provável? A primeira coisa. Pode chamar de coisa, treco, evento, ação, troca de energia. Então, você tem uma tarefa hoje. Você vai explicar para o membro mais devagar da sua família por que energia vai de um corpo quente para o corpo frio. Qual é a resposta? Porque é mais provável. Simplesmente porque é mais provável. Energia pode ir do corpo frio para o corpo quente? Não só pode como vai, né, professor? Mas, tipo, numa quantidade tão pequena que a gente não considera. A gente está relevando o que é
mais provável. Em outras palavras, filosoficamente, sim. Fisicamente, não. Até porque, mesmo que fosse, tipo, 1% da energia voltando, tipo, né? Não voltando, mas no sentido inverso, com o passar do tempo, tipo, isso não ia impedir a energia de ir do quente para o frio, só ia desacelerar esse processo. Isso. E esse processo, onde, por exemplo, o corpo frio manda energia para o corpo quente, é chamado de flutuação térmica, ou termodinâmica, entendeu? Professor, antes de você apagar, eu só quero deixar claro que você sempre comenta, isso aqui é nesse caso específico, só para saber se essa fórmula aí de baixo é geral, né? Ou foi de onde você chegou? Essa fórmula geral. Isso, tá bom. Que isso aqui é negativo, foi o exercício que me contou. Tá bom. E aí, se no caso fosse positivo, a gente teria o caso de o ST ser negativo e aí ele estaria ganhando energia. Isso. Aí você afirmou de novo que o corpo quente envia energia para o corpo frio, mas agora o quente é o B. Sim, é porque você trocou o referencial de quem é mais quente. Isso. Mas no final a gente está tendo o mesmo resultado, só exatamente. Tá no referencial trocado. Tá? Exatamente. O resultado, o sistema com temperatura mais alta é mais provável que ele envie energia para o sistema com temperatura mais baixa, é universal. Professor, posso tirar 2 dúvidas? Essa fórmula de ST igual a SA mais SB também é geral ou é só para esse exercício? Não, ela é geral. Ela vem do fato que GT é igual a GA vezes GB, que é sempre verdade. Ok. E outra coisa, o uso dessas fórmulas em uma prova, por exemplo, elas dependem de demonstração prévia ou a gente pode simplesmente utilizar essas formulações? E, geralmente eu conto no enunciado. Por exemplo, se é uma questão, prove que o corpo quente envia energia para o corpo frio, eu espero que você prove isso aqui. Mesmo porque não é 2 linhas, né? Sim. Entendeu? Mas você não precisa. Não tem como você provar que S é igual a KB ln de G, porque isso é uma definição. Não tem como você provar que a temperatura é o inverso da derivada da entropia em relação à energia, porque isso é definição. Então isso aí você pode dar como a definição, entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Vamos falar tchau pra galerinha do YouTube? Até mais. Tchau, YouTube. Ativa o sininho. Né? Compartilha o vídeo com os amiguinhos. Comenta aqui embaixo, por favor. Isso. Comenta o que você achou. Dá vários likes. Dá vários likes. E também visita Vira lá membro do canal também. Da Cristal, patrocinadora do episódio de hoje. 3 corações. Nossa, vou te contratar. Se quiser dar superchat também pode. Para fazer a introdução e o fechamento das aulas. Ficou muito bom. Nós precisamos da introdução para a aula inicial, né? Que a gente já começou. Tem que fazer uma vinheta, professor. Ó, povo do YouTube, eu tô desligando, tá? Tchau, gente. Até a próxima aula.